Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. Zion Williamson está assustadoramente magro. Vídeo aqui do meu mano Psycho ABC. Vamos aqui reagir, bora. Eu jurava que a trilogia teria sido encerrada, porque depois de 3 vídeos sobre o Zion Williamson... Pô, essa thumbnail é sacanagem. Pô, que brincadeira, pô. Aí é foda. Aí é foda. Menino Zion tá parecendo a Rasputia. Pô, que sacanagem. Um deles sendo o maior marco desse canal, que até hoje é o trailer desse canal. Caralho! Que isso aqui? Um deles sendo o maior marco desse canal, que até hoje é o trailer. Caralho, tá voando, hein, Psycho? Porra, tá voando, meu parceiro. Aí sim, hein? Desse canal. Quase aí 800 mil visualizações na horizontal, só falando sobre o assunto Zion Williamson. E um react do J real. Eu vou te falar, mano. A modalidade react do react é muito pica. Que modalidade de criação de conteúdo, mano. Muito foda. Agindo ao meu vídeo, eu facilmente posso dizer que eu, Psycho ABC, sou pós-graduado em Zion Williamson. Tá mas aí. do mesmo jeito que a Selic se manteve a 15%, a renda fixa do canal veio aparecer mais uma vez na internet. E eu venho aqui mais uma vez falar sobre esse assunto. Até ele fez de novo. Porque dessa vez Zion Williamson não só está mais magro do que teve em toda a sua história, como também está completamente diferente do que todas as outras 3 vezes que eu falei dele. Mas... Pô, mano, vocês vai cair no papo do Zion de novo, gente. De novo, velho. Porra, velho. Assim, tipo assim, é óbvio que o Zion tá mais magro. Ele realmente tá com um físico espetacular. Ele nunca botou esse shape que ele botou agora nessa off-season. Só que, mano, e aí eu posso estar errado, assim. Mas eu não consigo mais acreditar nele. Não consigo. Pra mim é questão de tempo pra ele ganhar peso de novo, pra ele se machucar de novo e perder metade da temporada, tá ligado? Pra mim é questão de tempo. Torço pra que ele de fato consiga ficar saudável, pra que ele de fato consiga manter esse bom físico. Só que eu não consigo mais acreditar, velho. Sabe? É aquilo, mano. De tanto você apanhar, você fica escaldado. E eu tô escaldado com o Zion. E não só com ele, mas com o Embiid também. Eu tô escaldado com esses caras. Eu não consigo mais confiar. Não consigo. Desculpa, eu não consigo, cara. Mas mesmo assim, uma coisa que nunca muda são os membros do canal. Olha aí, o meu trabalho, tá tamo aí. junto nessa aí, fechadão sempre. Tá que aí. você também pode mostrar que é fechadão comigo, com apoio simbólico ao meu trabalho, que você pode... Ô, mané, se eu abrir uma área de membros, vocês assinariam? Vocês se tornariam membros aqui do canal? Comenta aí. É uma parada que eu fico pensando, né? Em abrir uma área de membros. Mas a minha preocupação é de não conseguir entregar um conteúdo que justifique o investimento de vocês, saca? Porque eu poderia só abrir a área de membros. E eu sei que alguns de vocês iriam assinar só pra ajudar mesmo o canal. E beleza, pô, agradeço. Mas eu me sentiria desonesto, saca? Não tô falando que quem faz isso é desonesto, pelo amor de Deus. Mas eu me sentiria, porque, pô, pra mim não faz sentido vocês darem grana pra mim e eu não retribuir, eu não conseguir retribuir com conteúdo exclusivo, com conteúdo diferenciado. Mas, enfim, só comenta aí, vocês assinariam? Vocês se tornariam membros do canal? Que é uma coisa que eu fico pensando, mas aí eu vou precisar de um planejamento legal pra poder justificar o investimento de vocês. Mas comenta aí se você se tornaria membro desta bagaça. Pode ser virando membro do canal, conferindo tudo no primeiro comentário fixado, se você tiver preguiça de abrir a descrição. E do mesmo jeito que eu introduzi todos os vídeos, eu preciso introduzir nesses também, para as pessoas que estão perdidas ou não tem tamanho da dimensão que era Zion Williamson no ensino médio. O hype do Zion Williamson era maior do que o Cooper Flag. Provavelmente, o único hype que conseguiu superar Zion Williamson é o Victor Wembanyama. Bom, e a discussão, viu? Porque o hype do Wemby era gigante, mas o hype do Zion na época do high school era uma parada surreal, mano. Era surreal. O Zion, ele é provavelmente o maior fenômeno da história do high school norte-americano, mano. Era uma parada assustadora. Assustadora.
tá ligado? Era muito E foda. isso que o Victor Wembanyama é um pivô de 2,21 m, que arremessa de 3, que sabe driblar, e em 6 jogos quebrou todas as marcas colocadas por LeBron James, Carmelo Anthony, Hakeem Olajuwon, só lendas da história do basquete. Já o Zion Williamson, o hype dele absurdo no ensino médio era simplesmente por ele realmente... Pô, mano, desculpa, era constrangedor ver o Zion no high school, mano. Parecia um cara de 30 anos jogando contra criança, velho. Constrangedor. ser o próximo LeBron. E eu sei que toda hora... Pô, o Julian Newman era brincadeira, né? Por onde anda Julian Newman, né? Parece um futuro LeBron, um futuro Curry, um futuro alguém lendário da NBA, um futuro Michael Jordan na mídia. Eu fiz um vídeo sobre o caso do Julian Newman. Pô, tem vídeo... Ah, vou ver, vou reagir a esse vídeo, hein? Vou reagir a esse vídeo do Julian Newman, porque eu tô curioso, eu não me lembro mais de ter visto o Julian Newman depois dele ter bombado com esses vídeos do high school. Não sei mais onde é que ele tá, não faço ideia. Antes de falar do Zion Williamson, eu sei bem melhor do que todo mundo que esse papo de futuro tal cara é furada, mas Zion Williamson era verdade. Esse moleque não só tinha médias quase idênticas ao do LeBron James na época do ensino médio. Pra quem não sabe, LeBron James não jogou a faculdade, então só dá... Na real, assim, eu falei que o Zion era provavelmente o maior fenômeno da história do high school, mas não, o LeBron é o maior fenômeno, né, o LeBron. Mas o Zion acho que vem logo depois. Acho que o maior fenômeno é o LeBron no high school e depois o Zion. Porque o LeBron, ele fez um jogo de high school ser transmitido em rede nacional, né, mano? Pô, é muito bizarro. Então, ensino médio mesmo. Como ele tinha partidas que era até mesmo melhor. O dia mais normal do Zion era fazer 45 pontos e 20 rebotes numa partida. Banal. O toco mais era fraco banal. que ele tinha era batendo a cabeça na tabela. O highlight mais fraco dele era meter um 360 no contra-ataque. Esse cara fazia uma partida e parava a internet por meses. Ele tinha força que... Pô, era um jogo e 32 reacts do Caio Teixeira. Era vídeo do Yuri Fonseca, inclusive um abraço, Yuri, onde é que você esteja. Um abraço pra você. Um abraço pro Caio também, que tá voando agora, hein? Tá ali nas redes sociais do Orlando Magic. Pô, o Caio é pica, né? O Caio é muito brabo, não tem jeito. Mas era isso, mano. Era um jogo do Zion que rendia 1 milhão de vídeos de react. Era surreal, mano. O hype dele era absurdo. Ele tinha a explosão que o LeBron James tinha. Ele não era lento para um cara que tinha o peso dele, por mais que ele era assim, mais pesado. Ele tinha a leitura de jogo, tanto na defesa quanto no ataque, que o LeBron James tinha. Ele só não era um... mais ou menos. Né, o Zion nunca teve um QI igual ao do LeBron. O LeBron no high school, ele tinha uma leitura de jogo bem melhor do que a do Zion. O Zion, ele era físico, ele era um animal. Ele era puro instinto. Um baita armador de jogadas, mas até aí o LeBron James só foi ficar bem mesmo de arremesso depois de entrar na NBA. O Zion era a cópia 1 por 1 mais pesada. Não, mas o LeBron, isso é uma falácia. O LeBron, ele tinha um arremessozinho no high school, sim. Não era um arremesso bom, maravilhoso, mas ele tinha uma boa mecânica. Pouco mais baixo do LeBron James na época do ensino médio. Ele tinha o talento e o hype. Ele era o futuro do basquete. E ele provou ser tudo isso quando foi na faculdade. Pra vocês terem ideia do quão absurdo era o hype do Zion Williamson na universidade, ele só precisou jogar 1 ano da faculdade pra ser o número 1 do draft da classe dele. E a única... Não, mas até aí, a maioria das primeiras escolhas, né, americanas também foi isso também. Calma aí, Psycho. Aí você também tá... Pô, calma aí, porra. A única coisa que ele não ganhou foi o campeonato da NCAA, mas, meu amigo, tudo que o nome dele foi envolvido, ele venceu. Não teve um único prêmio que o nome dele estava na lista que ele não ganhou. Se o nome Zion Williamson era citado, o prêmio era dele. Em uma temporada, ele quebrou o recorde de mais nomeações em uma temporada. O Barack Obama parava para... Muito foda, isso aí é muito foda. Assistir o jogo dele. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. E mesmo com tudo isso, o capítulo mais marcante do Zion Williamson na faculdade não foi o fato de que tudo que ele encostava ele vencia, ou então os 360 no contra-ataque na universidade, ou o fato de... Pô, esse time de Duke era sacanagem, né? Zion, RJ, Cam Reddish, era o Trey Jones, né? Era o armador desse time, não era? Pô, esse time era sacanagem. Duke ter tido a tríade dos jogadores mais apelativos do colegial, ou então aquele toco que o Zion Williamson quase passou ao altura. Nossa, esse highlight, esse aí foi coisa linda. Inteira do maluco só pra dar um toco. O momento mais icônico do Zion Williamson na faculdade, e que infelizmente afetou para o início de rookie dele ser um pouco tardio, foi quando em uma troca de direção simples, sem muito exagero, o tênis dele explodiu no pé. Mano, bizarro, cara.
Bizarro. O tênis do malandro explodiu, viado. Assim pesado, o Zion era tido como um pouco overweight pra categoria dele, mas não é como se ele fosse o Troy Jackson. A gente tá falando do futuro da NBA. Se o seu tênis não aguenta o peso do cara, você nem deveria estar no pé do cara. Tanto que, ironicamente, isso nunca tinha acontecido antes do Zion Williamson, mas aconteceu mais 2 vezes na NBA depois. E só com esse momento, com esse frame, com esse incidente sendo transmitido ao vivo, a Nike teve um prejuízo nas suas ações de 100 milhões de dólares. 100 milhões de dólares para uma empresa multinacional. Esse era o hype do Zion Williamson. Me fala, quando o Cooper Flag fez alguma cócega igual o Zion Williamson fez na época da faculdade? Uma pequena correção, tá? Eu fui confirmar o valor agora, porque como eu falei, eu sou o PhD de Zion Williamson, então eu tô fazendo esse vídeo inteiro de cabeça, mas eu fui confirmar para ver se a informação estava correta, e não, ele não deu um prejuízo de 100 milhões de dólares, tá? O prejuízo dele foi de 1 bilhão! Tá aí. Like, 1 bilhão. Aqui, ó, se você não acredita em mim, aqui, ó, CBS, mídia americana, a luz não vai deixar, mas tá aqui, ó, 1 bilhão. Me fala quando o Cooper Flag fez alguma cócega nesse nível. Tanto que foi esse incidente que depois de ele ser draftado pra NBA como o primeiro escolhido do draft e jogar na Summer League, ele teve que acabar ficando... Esse highlight foi bizarro, irmão. Ele roubou a bola. Quem que era esse malandro? Ah, era o Knox, não era? Knox? Não era o Knox? Cara, ele roubou a bola como se o cara fosse uma criança, pô. Uma criança. Afastado por causa de uma lesão, justamente iniciada por esse tênis ter sido explodido. E foi a partir daí que começou algumas piadinhas sobre o sobrepeso do Zion. Porque quando o Zion foi draftado, os olheiros já tinham um pouco de medo sobre a questão do físico dele. Eu sempre faço essas comparações nos vídeos, mas eu vou fazer de novo aqui para vocês poderem construir a imagem. Shaquille O'Neal é um pivô histórico, certo? O Shaquille O'Neal, mesmo sendo altamente... Esse frame é lendário do Shaq, né, moleque? Pesado quando estava no Lakers, ele entrou pra NBA muito mais magro. Não, o Shaq, ele teve uns 2, 3 anos de um físico, cara, impecável. Impecável, ele era slim, era o Shaq Slim Orlando, mano. Sendo que ele é um cara maior que o Zion Williamson. Zion Williamson entrou mais pesado do que o Shaq foi draftado, por exemplo, mas mesmo assim, mesmo sendo esse cara mais pesado, ele era extremamente forte. Então, por mais que alguns olheiros viam como um problema o peso dele, o New Orleans Pelicans... Até porque... né? E aí é onde mora o grande problema do Zion ser pesado, é que o estilo de jogo do Zion, ele é 100% dependente do atleticismo, ou seja, desgaste em joelho, cartilagem é bizarro, é um desgaste muito alto, porque toda a jogada do Zion se baseia nele usar o vertical dele, usar a capacidade de salto, toda a jogada, entendeu? Não é, por exemplo, como o Jokic, né, como o Luka. É óbvio que Luka e Jokic, eles precisam estar num físico bom, tanto que o Jokic ele melhorou muito depois que ele perdeu o peso. O Jokic ainda é meio gordolinha? É, mas muito menos do que ele era, né, antes da bolha da NBA, por exemplo. Na bolha, o Jokic emagreceu pra caralho. E aí o nível dele subiu, por quê? Porque ele começou a ter um condicionamento melhor. Começou a ter mais capacidade de resistência, tal. Tanto que a minutagem do Jokic no Denver é bizarramente alta. E o Luka, ele também não é um cara atlético, não é um cara que usa muito vertical. Só que, velho, a gente tá vendo, o Luka magro, cara, tem muito mais resistência, tem muito mais capacidade de se manter, né, na defesa durante o jogo inteiro. Então é óbvio que eles estando mais magros, tudo melhora. Só que o peso do Luka e do Jokic não tinha tanta influência na forma como eles jogavam ou no risco deles mesmo de lesão quanto o Zion. Por quê? Porque o Zion, pesado, cara, qualquer pulo que ele dá é um impacto brutal no joelho. O Luka e o Jokic não faziam esses movimentos. Então, meio que não tinha tanto problema assim eles serem um pouquinho mais gordinhos, porque não, sabe, não tinha tanta influência. O Zion não. O Zion, pelo peso dele, cara, era muito preocupante, porque todo olheiro sabia que uma hora ia dar merda. Uma hora ia dar merda. Uma hora ele ia estourar, porque é muito peso pra muito impacto durante todo o jogo, tá ligado? Então, esse era o grande o grande problema do Zion ser pesado.
quis apostar nele mesmo assim. Até porque qualquer time prezando apostaria nele, porque ele é uma força imparável. Ele provou isso no high school e provou isso no ensino médio. Mas foi justamente essa questão do sobrepeso que começou a gerar o burburinho aí na época que ele ficou sentado fora da Summer League. Porque sempre que ele sentava e esperava os jogos, estava de fora da escalação, no banco do time, dava pra ver que ele tava mais com uma pancinha de pai de fim de semana do que um shape de atleta. Porém, todos os comentários foram calados quando ele teve sua estreia de novato. Já adiantando aqui, ele nunca jogou uma temporada completa, tá? A temporada de novato dele não foi exceção, o que infelizmente é muito triste, porque assim que ele voltou a jogar, ele teve performances tão absurdas que quebrou recordes de primeiros jogos que não eram quebrados desde Michael Jordan. Esse era o nível de quão bom era o Zion Williamson. Esse jogo contra o Spurs ele jogou pra caralho. Tanto que no primeiro jogo, o Zion Williamson, que foi conhecido por enterrar, por dar doco, por ser explosivo, não ser um cara que chutava de longe, não ser um cara que driblava, não ser um cara que armava, meteu 4 cestas de 3 seguida, acertando todos os 4 arremessos de 3 que ele teve. O cara que era conhecido por meter 360 estreou acertando todas as cestas de 3 dele. Simplesmente explodiu a cabeça de todo mundo. Porém, depois de ter essa grande ascensão que todo mundo ficou maluco, falou, meu Deus, que hype, esse cara é monstruoso. Tanto que eu aposto dinheiro aqui. O cara só não disputou o título de novato do ano porque ele teve esse tempo fora do ano de novato. Não, sim, mas o Ja Morant, ele foi absurdo no ano de calor dele, cara. O Ja Morant, eu lembro que na época chegou-se a se discutir se o Zion não merecia, mas o Ja Morant, ele foi muito bem, cara, muito bem. Inclusive, eu sei que falar agora vai parecer que eu tô só jogando hate pra cima do Zion, que eu não gosto do Zion, mas na época eu preferia o Ja Morant ao Zion, né, como prospecto. Tá, eu preferi o Ja Morant, eu preferia. Senão ele com certeza ia estar na corrida. Mas foi logo depois desse auge absurdo, que tivemos a primeira queda do Zion Williamson, que foi onde começou toda a conversa de ser o cara que quase comeu a carreira dele pra fora da NBA. Todas as minhas thumbs sugerem isso. Eu não sou nunca a fazer isso, procure na gringa e procure no Brasil. Todo mundo seguiu a mesma linha de ideia sobre o assunto, que foi o seguinte: o Zion Williamson teve uma fratura no pé, principalmente para um cara pesado. A única coisa que poderia ser pior do que o pé seria o joelho, porque são as duas partes que são as mais sensíveis e que suportam o seu peso no chão. Mas aí essa fratura, que era para ser algumas semanas, começou a ser adiada para mais alguns meses, depois que a deadline ali, o limite, a data que ele voltaria não foi atingida, para depois que começou a ser atingido esse novo período de mais alguns meses que deram, terem adicionados mais meses, até o ponto que ficou tão absurdo que o pé dele não recuperava de jeito nenhum, que depois eles tiraram ele de vez da temporada, ficando de fora de uma temporada completa, inclusive que foi a 2021-2022. E por que essa foi a maior queda que começou os assuntos? Não só ele não conseguia se recuperar, ou seja, ele não conseguia voltar em quadra, como ele começou a parecer cada vez mais imenso. Cara, sim, bizarro. Falo cada vez mais imenso, é literalmente ao ponto do Shaquille O'Neal, do Chuck, na verdade, do Chuck falar em um vídeo de transmissão que mostrava o Zion correndo pesado. Mano, surreal, cara. Surreal isso aqui, velho. Cansado. Pesado no nível, tipo assim, você via o Zion correndo... Não, ele não tem pescoço. Você se... Tá ligado? Você não vê o pescoço do Zion. E assim como você também não vê o meu, tá? Ah, Luiz, que hipócrita você falando do peso do Zion. Beleza, eu não sou jogador, porra. Sim, eu deveria pesar menos? Deveria, tanto que eu tô no projetinho aí, né? Eu apelidei de projeto Nikola Jokic da bolha, né? Eu tô no projetinho, entendeu? Mas, porra, o meu trampo não envolve correr, não envolve saltar, não envolve jogar. O trampo do Zion é isso, porra. Então, pô, moleque, ele não pode estar sem pescoço, caralho. E tinha cansado só de ver. Chegar no nível do Chuck dizer que parecia que o Zion era um filho dele com o Shaquille O'Neal. Esse é o nível de ashamed que chegou na mídia pela situação do Zion. O Zion tinha engordado muito, ele não conseguia parar de comer. Tanto que ele falou isso quando apareceu no... Você sabe o que é pior do que demorar um mês para ler um mísero livro? É o podcast do Gilbert Arenas. Que um dos motivos que fez ele não conseguir parar de comer é que Gilbert Arenas é muito pica, tá? Cara que tinha vindo de tanta pobreza, não tinha tanto dinheiro, deu a entender que chegou até a passar fome. Quando tem acesso a tanta coisa... Ah, ele se esbalda, não tem jeito. Comida era um dos luxos que ele queria ter, iFood. que foi privado dele quando ele não tinha o dinheiro que ele tinha. É foda, eu vou te falar, cara. Quando eu comecei a ganhar uma graninha aqui no YouTube, irmão, foi assim que eu virei isso aqui, pô. Porque aí você tem uma graninha extra, você vai lá, vai pedir um hambúrguerzinho, uma pizza, né, numa quarta-feira aleatória. Tu vai meter um sushi, sacou? É foda, filho, é foda. Imagina pro Zion, que, pô, assim, se eu ganhar uma graninha com o YouTube, irmão, o Zion é brincadeira.
né? É uma escala completamente diferente, moleque. Porém, me parece que o bullying não foi o suficiente quando ele me aparece em uma propaganda de refrigerante. Pô, essa aqui é bizarra. Essa foto aqui, irmão, eu devo ter usado essa foto numas 32 thumbnails. Eu chutando baixo, usei numas 32 thumbnails. Gerante, quase do tamanho do assento inteiro do sofá Surreal. que ele tá sentando. Agora, Surreal. Mountain Dew também merece um pouco. Manos do céu. Cara, olha isso aqui, filho. Cadê o pescoço do Zion, velho? Onde tá o pescoço do homem? Do tamanho do assento inteiro do sofá que ele tá sentando. Agora, a Mountain Dew também merece um pouco de vergonha nessa propaganda. Aqui do lado do Zion, eles me colocaram o Zach Lavine. Esse Pô, uma perspectiva, né, completamente oposta, né? moleque era só osso. E me tacaram do lado do Zion, que parecia tudo menos um atleta profissional. E foi nessa época que foi o pico Essa thumbnail é surreal, moleque. de ele passar vergonha, de falar que ia pôr minha carreira fora. Eu vou tentar acelerar um pouco, porque pela gravação aqui, eu não vou chegar no ponto do emagrecimento tão rápido se eu der tanto detalhe. Porém, aí ele voltou a emagrecer. E foi na temporada, me dá uma licença, 23 e 24 que ele mais surpreendeu. Ele não voltou da fratura depois dessa temporada 23 e 24, ele jogou alguns jogos da NBA e mostrou que as críticas fizeram efeito, porque ele voltou mais magro, voltou continuando explosivo, voltou podendo atacar de novo com o jogo que ele tinha, porém ele teve mais uma lesão. Ele teve uma lesão aqui na parte de trás da coxa, que fez a temporada dele ser reduzida a 29 jogos logo depois que ele voltou da lesão do pé. Porém, quando ele recuperou dessa lesão aqui da coxa, ele jogou 70 jogos, o maior recorde da carreira dele. E não só fez Machucou no jogo mais importante, né, cara? No play-in contra o Lakers, com o Pelicans jogando muito, com ele jogando muito. Essa lesão aqui foi uma tristeza, mano. Todo mundo tava iludido com o Zion, todo mundo tava acreditando que finalmente ele ia virar. E aí veio essa lesão, mano. Essa aqui foi triste. Essa foi triste. Toda a diferença dele em quadra, um cara que não tava encostado, que não tava comendo, que estava treinando e que depois de conseguir emagrecer, depois desse ato que ele ficou parado, voltou mais forte ainda, e isso é um padrão do Zion. Sempre que ele aparecia gordo, ou sempre que ele aparecia com lesão, ele voltava em quadra sempre mais forte, mais explosivo. Ele conseguiu ajudar o Pelicans, que montou todo o time em torno do Zion Williamson a chegar ao play-in, chegou a ganhar o play-in, só que nos segundos finais contra o Lakers, ele teve mais uma lesão que não só tirou ele do próximo jogo do play-in, que foi onde o New Orleans Pelicans foi eliminado, como fez ele ficar afastado de novo na temporada seguinte. E durante todo esse processo, nisso, ele já tinha se desentendido com o Pelicans. O J.J. Redick falou que quando o novato foi para o time, ele não quis nem conversar, ele não tinha postura de homem da franquia. Começou aqueles papos também de que a família não tava feliz, toda aquela polêmica envolvendo o Zion, da parte técnica do Pelicans, começou a ficar pior ainda. Inclusive, o Pelicans poderia ter se livrado do Zion, porque quando eles fizeram a renovação de contrato, o peso do Zion era tanto um problema que eles colocaram uma cláusula de limite. Cara, isso é bizarro. Foi a primeira vez que eu vi isso, mano. Foi a primeira vez que eu vi uma franquia botar uma cláusula de limite de peso num jogador. Eu nunca vi isso, mano. Eu nunca vi isso. De peso na renovação de contrato dele. Ele foi a primeira superestrela draftada que os caras tiveram que colocar uma fórmula que caso ele passasse desse peso, ele perdia o direito de se manter no time. Esse é o nível da dor de cabeça que foi o peso. Porém, dando esse super resumo, por que agora parece diferente o Zion estar magro? Finalmente o tópico que eu quero abordar nesse vídeo. Se você quiser 100% dos detalhes, tem vídeo de quase 20 minutos do canal falando de tudo. Eu vou deixar aqui no izinho todos os 3 vídeos fixados. Só conferir um deles que você vai ver. Esse eu vou me focar mais até para as pessoas, para centenas de milhares de pessoas que já viram falando sobre isso. Focar mais agora no retorno dele, porque agora dessa vez que está magro parece diferente. Primeiro, sempre que o Zion Williamson emagrecia, ele só, como eu posso dizer, desinchava. Porque ele sempre foi forte, ele nunca foi obeso, ele sempre foi muito forte. Só que ele era um cara que aparecia com um braço assim de merendeira, tá ligado? E aí quando voltava o bracinho de merendeira, é verdade. Pra pré-temporada, ele voltava musculoso, com os músculos definidos, até ele se machucar e acabar engordando de novo, não conseguia parar de comer. Menção honrosa aquela vez que ele mostrou a tatuagem, ele tava com a pancinha Olha o physique do homem, moleque. de novo. Porém, agora o Zion não desinchou, ele não só emagreceu, ele diminuiu. O ângulo dessa foto aqui do ensaio parece que ele é só osso. Ele tá absurdamente muito magro. Tá com a cabecinha de Monjaro, né? Famosa cabecinha de Ozempic. E sem contar que agora, pelo que o Pelicans, pelas narrações que a gente teve ali, tanto do Pelicans quanto do Joe Dumas, que é o cara que tá comandando o Pelicans. Não, o Zion, ele normalmente tem um físico do Joey Dumars, né? Normalmente esse é o físico do Zion.
Agora, o Zion Williamson simplesmente só não ficou na academia e fez uma dieta rigorosa. Todo mundo físico do Zion Williamson em torno dele foi alterado para ele ter mais resistência. Ele mesmo disse que os exercícios agora para fazer ele emagrecer e queimar gordura não foram ir para academia e correr e fazer aquele trabalho técnico de sempre. Foi lutando boxe e outra luta que eu esqueci, eu vou ficar devendo, mas vou colocar na edição, fazendo atividades que ele realmente viu gosto, ele realmente viu vontade de treinar e que outras estrelas, como o Giannis Antetokounmpo, fazem também na sua rotina, para pegar coordenação, para pegar fôlego e também para queimar a gordura. Para vocês terem ideia do quão impactante a mudança do Zion Williamson, ele parece estar com o mesmo braço do Jordan Poole. E eu quero fazer um adendo, eu não fazia ideia que o Zion Williamson tinha a mesma altura do Jordan Poole. A NBA é maluca, do nada uns armador de 2 metros de altura, uns pivô de 1,98, é doideira. E durante toda a estadia do Zion Williamson no Pelicans, o Pelicans sempre apostou tudo no Zion. Todo o elenco que foi montado... All in, sempre all in. Pelo Pelicans foi pensando em um Zion como coração da equipe, o que dava certo quando o Zion poderia ser coração da equipe. Quando o Zion estava em quadra, ele realmente fazia toda a diferença, todo o core, o trabalho que eles fizeram, como o Lonzo Ball, que eu sempre falo. O Lonzo Ball foi draftado pelo Lakers e foi o Pelicans que corrigiu o arremesso dele. Essa era a Não, no Pelicans realmente foi onde o Lonzo jogou o melhor basquete da vida dele, cara. E tomara que nesse ano em Cleveland ele consiga permanecer saudável, cara, porque eu sou muito fã do Lonzo. A ação que o Pelicans estava em torno de construir um time para usar. Pô, esse time do Pelicans era maneirinho, né? Era Lonzo, Brandon Ingram, Josh Hart, Zion, era um time maneirinho. Só que o Pelicans também é culpado, porque mesmo fazendo todo esse planejamento em volta dele, eles nunca ficaram próximos ou quiseram lidar com o Zion, vamos dizer assim. Porque o que eu quero dizer? O Pelicans, quando o Zion estava fora, nunca fez um trabalho mais próximo com ele, igual ele tá fazendo o trabalho agora de atividades mais físicas, que ele gosta. Vai me desculpar, Psycho, mas aí tem que partir do cara, mano. Desculpa. Tem que partir do cara. Isso aí não é a franquia que tem que... e aí, Zion? Ô, Zion, pô, vamos emagrecer, hein, Zion? Que tal? Não, o cara tem que tomar vergonha na cara e emagrecer, pô. Desculpa. Ainda mais um cara que, como eu já falei, o jogo dele é 100% dependente do físico. Esse cara, ele tem que tomar atitude, mano. Aí, perdão, pra mim o Pelicans tem zero culpa nisso aí. Zero culpa. O Pelicans foi bonzinho demais com o Zion, tá? Foi até bonzinho demais. O plano da dieta, por exemplo... Porque se o GM fosse o Nico Harrison, já teria trocado o Zion no 3º ano. Nico Harrison já teria dado linha no Zion. Mas não controlou nada da dieta dele. O Zion fazia tudo por conta, não tinha um acompanhamento igual... Pô, desculpa, tem que partir dele, Psycho. Eu vou discordar frontalmente de você. Tem que partir dele. Don't que tá tendo agora, por exemplo, mais próximo e mais... Partiu do Luka. Luka foi lá, juntou a equipe dele e emagreceu. Não foi o Lakers que pegou na mãozinha do Luka e falou, Luquinha, vamos emagrecer. Não, o Luka chegou e falou, irmão, os caras não me trocaram porque eu tava gordinho, agora eles vão ver. O Luka foi lá e fez, partiu dele, tá ligado? Isso é uma parada que tem que partir do jogador, mano. Perdão. mais adaptado para ele chegar mais forte no Lakers. O Pelicans simplesmente encostou o cara. Queria que ele voltasse, mas também não ficava próximo dele. O que também é algo que eu sinto que vai mudar, vendo as informações que eu peguei e a conferência, por causa de Joe Dumas. Todas as narrativas dos técnicos anteriores falavam aquela resposta formal. Não, o Zion vai voltar porque ele tá bem, ele está contente, ele está pronto, está alegre. Aquela resposta padrão de qualquer mídia jornalística. A primeira frase do Joe Dumas foi: eu falei pro Zion Williamson, existe talento, existe grandeza. Não dá pra ter grandeza sendo bunda mole. Meu amigo, quando ele soltou essa bomba, eu falei, meu Deus do céu, a postura em torno do Zion mudou. Ele nunca ouviu isso na vida dele. Ele sempre foi o cara encostado ali que ninguém queria mexer, que ninguém deu reality check. E só essa resposta do Joe Dumas pra mim já muda muita coisa. Eu não caio nesse papinho, perdão. Eu não caio nesse papinho. Porque nunca falariam esse tipo de coisa em uma conferência, em uma press conference. O Zion Williamson e o Joe Dumas foi lá e soltou essa. Sem ser ofensivo, sem nada. Mas a gente tá vendo um retorno do Zion mais magro, mais capacitado, fazendo mais atividades físicas de resistência. E o problema do Zion Williamson nunca foi pegar peso. O problema do Zion Williamson nunca foi na academia ficar bombado. E sim ser resistente às lesões. Coisa que eu sinceramente acho que essas duas novas atividades vão trazer pra ele. E simplesmente agora o Joe Dumas solta uma resposta completamente diferente de todos os outros anos que aparece com o Zion magro. E o Zion agora parece estar tão diferente no semblante dele que ele soltou algo que ele nunca falou em nenhuma das vezes que ele apareceu magro. Que ele se sente tão bem ao ponto da última vez que ele lembra estar desse jeito ter sido na época do colegial. Justamente o maior auge da carreira dele, infelizmente. Isso é uma resposta tão absurda pra você que viu o Zion Williamson nas outras temporadas, porque ele também sempre dá as respostas padrões. Ele nunca se sentiu tão bem falando. Pô, tá muito maneiro esse vídeo, porque você vê um contraste de um cara que tá super acreditando no Zion,
tá super otimista pra um cara que tá zero acreditando nele, né? Não tem meio termo nesse vídeo. O Psycho, ele tá totalmente iludido. O Psycho é aquele cara, mano, que a mulher traiu ele 99 vezes, só que aí na 100ª vez que ele voltou, ele tá confiando. Não, mas ela mudou. Ela falou pra mim que ela não vai mais fazer isso. Ela falou que ela tá diferente. Ela falou que ela fez um trabalho no psicólogo. Ela perdeu a necessidade de trair. Eu tô acreditando nela. O Psycho, ele tá iludido, irmão. O Psycho tá iludido. Eu não acredito mais. Não acredito mais. Falando do processo dele de recuperação fora a quadra, ao ponto de lembrar daquela época que ele destruía todo mundo, com o treinador soltando as palavras que soltou. Lembrando que a gente está falando de Joe Dumas, o mesmo cara que foi campeão 2 vezes com Bad Boys Pistons, onde uma delas ele foi MVP das finais, e o mesmo cara que, quando foi chamado de louco, construiu o Detroit Pistons de 2004. Simplesmente um dos underdogs mais absurdos da história da NBA, que também temos um vídeo no canal, inclusive. Porém, ainda existe algo muito alarmante sobre Zion Williamson. Até o momento, ele ficou fora de 55% dos jogos dele. Isso significa que de todos os 5 anos que ele ficou na NBA, ele jogou só 214 partidas e ficou fora de 258. Isso é ridículo, cara. Esse número é ridículo, mano. Ele está há mais de 5 anos da NBA e jogou só 2. Isso é muito grave pro Zion. E sabe quantos jogos de playoff o Zion jogou? 0. Ele nunca esteve no playoff. O máximo que ele jogou foi no play-in. E não terminou o jogo. Assustador, mano. Pode estar Desculpa, eu não consigo acreditar nesse cara. Não consigo. feliz o que for, o ambiente... Eu já me iludi muito. Eu já fui o Psycho. Até ano passado, até ano retrasado, eu era igual o Psycho. Eu me iludi, eu acreditava no Zion. Só que, velho, eu desapeguei, mano. Eu desapeguei totalmente. Pode estar diferente, o treinador pode ser mais real, o preparo dele pode ser diferente, mas ele há muito tempo não sabe o que é um confronto de NBA. Sem contar que a última vez que ele chegou perto de jogar uma temporada inteira foi no ano passado, o que é muita coisa agora que a gente vai começar a temporada do fim desse ano e início do próximo. E a gente tem algumas mídias aí já rolando sobre a volta do Zion, uma coisa que eu gostei muito, que vocês podem não concordar com a minha análise, mas tem um treino onde ele parece estar bem confortável trabalhando arremesso de meia distância, e uma coisa que é pouco... Não, mas até aí o Ben Simmons também no treino é leão. No treino o Ben Simmons parecia o Kevin Durant arremessando. Considerado sobre o Zion. Eu tô muito cético com o Zion. Peço perdão aos fãs do Zion, mas eu tô completamente cético. Tinha sim um bom aproveitamento de arremesso para um jogador da performance dele, que a força dele era usar a força bruta embaixo do garrafão. Ele não era nem o Stephen Curry, nem o Ray Allen, mas sabia sim utilizar ali a meia distância. E parece que o entrosamento com o Pelicans agora tá diferente. Ele parece estar mais próximo do Jordan Poole, por exemplo, que é o nome que sobrou pro Pelicans. A situação tá difícil pros torcedores de New Orleans também. Nunca foi fácil também, né? Desde a época que o Chris Paul teve a maior lavada dos playoffs da história, nunca foi fácil pra vocês. E realmente o Zion Williamson magro é sim mais uma das lendas da NBA, como o Ben Simmons arremessando de 3 e o Luka magro voltando pra abalar a liga. Mas do mesmo jeito que a gente já viu na Euroliga, também fiz um vídeo sobre o assunto que eu falei depois, o Luka magro pra abalar a NBA parece real, enquanto o Ben Simmons tá quase fora da NBA de vez. A lenda do Zion Williamson magro parece estar mais perto do Luka magro do que o Ben Simmons. Tá vendo? É muito otimismo. Eu falo, cara, eu não crio expectativa mais com o Zion porque eu não quero mais me frustrar. Eu prefiro chegar aqui e falar que, pô, gente, o Zion realmente me surpreendeu. O Zion terminou a temporada saudável, levou o Pelicans pra um play-in, jogou o play-in, sabe? Eu prefiro chegar aqui e fazer um meia-culpa e falar que eu errei, que eu deveria ter acreditado nele, do que ter que chegar aqui em março e falar, gente, me iludi e de novo o Zion machucou. Aí chegar em abril e falar, gente, o Zion acabou de aparecer num jogo do Pelicans ali no banco, parecendo que ele tá pesando 300 quilos. Eu prefiro ser o cara do meia-culpa do que o cara que se iludiu e caiu de cara, tá ligado? Simmons. Zion Williamson saiu de 330 pounds para 264. Eu não sei quanto é isso em quilos, mas é muita coisa. Ele nunca teve uma mudança tão drástica, tão chocante, e ele nunca pareceu tão feliz, tão envolvente com o time. Já teve pós-temporadas que ele nem se apresentou pro treino, ele nem se apresentou pra reunião da equipe. Tava tudo pronto pra ele de vez ser um talento mais desperdiçado da NBA. Algo que ele já foi, porque o tempo que ele perdeu quando entrou na NBA era pra ele estar mais
mais próximo do LeBron James do que o Wembanyama, por exemplo. Era pro Zion ser o novo roçador da NBA, não os europeus. Pros americanos que reclamam tanto que precisam ter uma imagem americana pro jogo americano, Zion Williamson é a maior esperança e infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu. E ele não vai conseguir mais recuperar isso de volta, mas parece que agora com o shape que ele tá, com a situação que ele tá, ele é o mesmo. Lembrando, sempre que ele retornava em quadra, ele retornava mais dominante do que quando ele ia fora. Mesmo o Zion quase comendo a sua aposentadoria da NBA, não teve nenhum momento que quando ele retornava, ele não chocava o mundo da NBA, ele não mudava o time dele. Se você viu em algum lugar que quando ele voltava ele era decepcionante, é uma mentira. A única coisa que ele realmente decepcionava é que ele nunca vai chegar perto do hype que ele teve um dia, do potencial, do talento que ele tinha. E se meu amigo, mesmo ele voltando com as polêmicas, bolado, sem emagrecer tanto quanto ele tá agora, ele ainda conseguia cravar na cabeça de todo mundo, tirar a bola da mão do Giannis e meter dunk nos caras, imagina um Zion com menos de 60 pounds, meu amigo, sendo comandado por um cara genial igual o Joe Dumas e parecendo estar num nível de entrosamento com a equipe que ele nunca se sentiu tão bem antes. Se a gente já sabe que é certo que quando ele voltar a pisar na NBA ele já vai abalar as estruturas do jogo, imagina alguém com a leveza que o Zion Williamson está agora, em todos os sentidos. Olha a foto dele. Graças a Deus falta pouco para a temporada da NBA voltar e a gente vai poder botar à prova se isso realmente vai acontecer. Nunca é bom apostar todo o seu dinheiro no retorno do Zion Williamson pós-lesão, porque pouco tempo depois ele pode se lesionar. É um histórico de 5 anos jogando só 2. Mas se fosse alguma vez apostar que tudo seria diferente, é dessa vez que ele tá tomando o Ozempic. Um dinheiro muito mais mal gasto do que se ele fosse membro do canal, já que com essa lista de lindos que já apoiam... Ah, mano, eu não consigo acreditar mais nele, mano. Desculpa, né? E reforço, ele realmente, ele tá com um físico fantástico. A gente nunca viu o Zion com esse condicionamento. Mas foram tantas decepções, cara, que eu não consigo. Ainda mais com ele jogando num Pelicans, que não vai competir por nada, entendeu? Qual vai ser o nível de motivação do Zion nessa temporada? Jogando num time que não vai brigar por nada nesse Oeste. Será que o Zion vai se manter motivado? Será que o Zion vai ter a motivação pra se manter no shape? Jogando num time que não vai brigar por pós-temporada? Eu tenho todas as desconfianças do mundo. E eu não acredito, cara. Desculpa, eu não acredito. Né? Tomara que ele me prove o contrário. Tomara que eu venha aqui daqui 6 meses e fale, gente, eu errei, o Zion atingiu o potencial que eu esperava, ficou magro a temporada inteira, se manteve bem, não machucou. Tomara que daqui 6 meses eu lance esse vídeo aqui no canal. Mas até acontecer, eu vou permanecer cético. Desculpa, eu vou permanecer cético.